Boa tarde, estamos aqui novamente hoje para estudarmos o livro de Judas, o qual eu já orei ali pela manhã e de alguma forma esse livro é um capítulo só, então será uma explicação única e amanhã eu começo um novo livro de novo, para honra e glória do Senhor. Não é assim? A gente tem que continuar, a obra não para, não é assim? Então vamos lá. Primeiro vamos orar. Paizinho querido, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Eu louvo a ti, Pai, pela oportunidade de estar tendo o privilégio de ministrar a tua palavra, mediante a revelação que vem unicamente de ti, Espírito Santo, porque sabemos que a capacitação humana não é suficiente, mas contigo podemos todas as coisas, e é em ti, Jesus, que eu leio essa palavra através do doce Espírito Santo. Juntos aqui levamos a verdade da revelação do Espírito Santo. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Mãe, seja bem-vinda. Vamos lá então. Judas. Eu, Judas, sou escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevendo aos amados de Deus, o Pai, chamados e salvos por Jesus Cristo. Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Descansem, pois tudo vai ficar bem. Abram o coração, pois o amor está a caminho. Esse amor aqui é Jesus, né? Lutem de todo o coração. Prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As Escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo como nosso único mestre. Estou sendo o mais claro que posso, ainda que algum de vocês conheça o assunto e não precisem de mais informações. Aqui está um resumo. O Senhor salvou um povo da escravidão da terra do Egito, mas depois destruiu os que não tinham fé. E vocês conhecem o relato dos anjos que não se mantiveram fiéis à sua posição e agiram para praticar o mal. Agora eles estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas até o grande dia do juízo. Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas semelhantes, são outro exemplo. Queimando continuamente, sem se consumir, elas são uma advertência permanente, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ele implora, ele insiste para manter o coração puro diante daquilo que foi ensinado. Porque existem aqui lobos vestidos em peles de cordeiro, distorcendo a palavra, trazendo aí vãs filosofias, como que eu digo aquela palavra? Trazendo engano, né? Porque aqui eles estão usando da aparência de espiritualidade, mas eles não passam de quê? Canalhas escrupulosos. Ou seja, o objetivo deles é substituir a graça por pura libertinagem. E hoje eu e você vemos quantos ministérios
tem aberto hoje em dia, trazendo muitas coisas que não estão na palavra de Deus. Eu citei ontem, repito hoje de novo. A igreja inclusiva não está na Bíblia, aqui está dizendo, né? A questão da libertinagem sexual, pode tudo antes, né? Então, quer dizer, a Bíblia, vou citar, abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz para não fornicar. E aí muitas igrejas, não tem problema nenhum, isso pode, né? Então, quer dizer, aquilo que é a palavra, eles deturpam para mudar tudo isso. Então, essas pessoas são falsos mestres e aqui Judas está implorando e dizendo a paga dessas pessoas. Porque o que ele está dizendo aqui? Que o povo, né? Aí ele começa a dar informações bíblicas para este povo, dizendo o seguinte: olha, vamos olhar o Velho Testamento. O Velho Testamento está dizendo lá que na escravidão do Egito, todos aqueles que murmuraram, andaram incorretamente, não tiveram fé, não tiveram firmados ali dentro do propósito, foi morto, né? Então, é um dado real. É claro que é uma forma até grosseira de falar, mas aqui ele está relatando os dados que aconteceram, é bíblico, né? Então, aquele povo que estava no Egito, que ficou andando 40 anos, não entrou na Terra Prometida. Então, aqui ele continua dizendo que os anjos, 1/3 da parte dos anjos que foi embora com Satanás, né? Eles também tiveram a paga deles, se rebelaram contra Deus, não obedeceram a Deus. E ali, o que está dizendo aqui, ó? Eles estão acorrentados e encarcerados no abismo de trevas, até o grande dia do juízo. Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas, semelhantes, são outro exemplo. Ou seja, degradação sexual fora do que é a normalidade de Deus, né? Sendo que é homem e mulher ali dentro do que é a palavra, porque Deus fez Adão e Eva, né? Um para o outro. Então, tudo isso, Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, é um dado real. Então, ele traz uma palavra aqui de um alerta muito grosseiro, mas por outro lado, é verdadeiro. É verdadeiro. Se ele não fala a palavra como ela é, eu e você ou qualquer outra pessoa pode se perder, porque, eu acho que isso pode. Não, a palavra é clara. A palavra de Deus, ela é clara. O que pode está dentro da palavra e o que não pode também está sendo citado aqui. Então, o povo lá do Egito, né, que desobedeceram a Deus, não entrou na terra prometida, morreram. Ele falou dos anjos que se rebelaram contra o Senhor e estão numa masmorra, né? Estão acorrentados e encarcerados num abismo de trevas até o dia do juízo. Aí tem aqui Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural, ou seja, que não é aquilo que Deus criou. Também foram destruídas as cidades vizinhas. E aí ele coloca outro exemplo. São outro exemplo, Sodoma e Gomorra. Queimando continuamente sem se consumir. Elas são advertência permanente. Ou seja, Judas está dizendo aqui para a gente abrir os nossos olhos e ficar atento que aquela igreja que diz que pode tudo, né? Aquela igreja que anda fora da palavra de Deus, fuja dela. São falsos profetas, né? Aí aqui ele diz, este é exatamente o perfil desses infiltrados. Sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores, ridicularização do que é sagrado. E aí a gente vê quantas pessoas degradam o nome do Senhor Jesus. A gente viu agora a bizarrice que fizeram com Jesus ali no carnaval, né? Aqui ele está dizendo que as pessoas não obedecem à lei. O que é a lei? Os 10 mandamentos, que se resumiram em quê? Em 2. Qual que é o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, tirando isso,
né? E claro, quem lê Êxodo 20 lá vai ver, não matarás, não furtarás, não roubarás, não desejará a mulher do próximo, né? Não cobiçarás. Então, quer dizer, não fará imagens de idolatria, né? Então, tá tudo ali em Êxodo 20, que se resume em 2 no Novo Testamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí aqui ele diz que essas pessoas praticam o mal, né? Então, ó, aí ele continua, mas depois destruiu os que não tinham fé. Ah, isso eu já li. Aí ele diz aqui, ó, esse é exatamente o perfil desses infiltrados. Sexo degradante, fazem o que querem, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Ele diz aqui, desprezo à lei, que são amor ao próximo, respeito, né? E aos legisladores, ou seja, as leis humanas, né? Ridicularizam do que é sagrado. Quantas pessoas estão ridicularizando? A gente viu agora há pouco a Madonna fazendo um ritual satânico em céu aberto, pago pelo nosso governo ali, de certa forma, para ridicularizar o nome de Deus, porque estava vangloriando ali Satanás. Entendeu? Isso é ridicularizar. Então, aí continua aqui. Ao contrário deles, o arcanjo Miguel, que foi à lona com o diabo por causa do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir maldições no mesmo nível do diabo. Ele simplesmente disse, Deus tratará de você. Aí aqui, continuando. Mas essas pessoas desprezam qualquer coisa que não entende e por fazerem o que querem, agindo por instinto animal, serão responsáveis pela própria destruição. Ou seja, a pessoa faz o que quer aqui na terra, mas também vai ter que colher o que plantou, né? Que é, no caso, a própria destruição. Coitados, eles seguem o caminho de Caim. Lembra que Caim matou seu irmão Abel porque ela ofereceu o melhor a Deus? Eles se afundam no erro de Balaão. O que Balaão estava fazendo? Por cobiça, né? Se vendendo, fazendo ali, eu ganho tanto para falar de Jesus, eu cobro tanto para, entendeu? Então, quer dizer, serão destruídos como a rebelião de Coré. Lembra Coré? Que era ali da época de Moisés, que escondeu ali as coisas debaixo da tenda dele, e aí o chão se abriu e foram engolidos, né? Então aqui Deus está dizendo de uma forma muito clara, muito direta, o que ele abomina. Aí continuando, quando vocês cultuam e comem juntos, eles são tumores que enfeiam suas festas de comunhão, ou seja, caminhar e andar com essas pessoas, você vai, aqui tá, a Bíblia está dizendo que vocês cultuam e comem juntos. Eles são tumores que enfeiam as suas festas de comunhão. Eles vão denegrir a imagem de vocês, pois sem escrúpulos se embriagam e roubam tudo que estiver à vista. Eles são nuvens de fumaça empurradas pelo vento, árvores de outono que não têm folhas e nem frutos, duplamente mortas, secas desde a raiz, ondas de um mar bravo que não deixam nada na praia, a não ser a espuma da sua vergonha. Estrelas perdidas no espaço sideral a caminho de um buraco negro, ou seja, todas essas pessoas que estão denegrindo, que estão agindo na sua própria força, fazendo o que querem sem respeitar a lei, sem respeitar a palavra, sem honrar a Deus, tudo isso aqui, ele está bem claro. É árvore seca, como no outono, que não tem folhas e nem frutos, né? Então a espuma, como o mar ali, né? O mar bravo, que vai a espuma como se fosse uma vergonha. Estrelas perdidas no espaço sideral, a caminho de um buraco negro. Ou seja, é terrível o fim dessas pessoas, é terrível, por isso você não pode seguir, por isso você não pode ouvir esse tipo de gente. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles.
Olhem, o Senhor vem com milhares dos santos anjos para julgar a todos, sentenciando cada um por todo ato de sacrilégio e palavra arrogante que decorre de sua religião corrompida. Eles são resmungões, murmuradores e incontroláveis. Eles gostam de contar vantagens, cheios de bajulação e interesse. Então, esse nicho que Judas está dizendo aqui, esse pacote está tudo embutido neles. Além de não respeitar as leis, além de alguma forma, ter sexo degradante, desprezo a leis, aos legisladores, ridicularizar o que é sagrado, eles são resmungões, murmuradores, incontroláveis, gosta de contar vantagens, contar vantagens, cheios de bajulações e interesse. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ficar longe de gente assim, porque tudo isso está dentro do falso profeta, tudo isso está dentro dessas pessoas que querem corromper os filhos de Deus. Mas lembre-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que isso iria acontecer. Nos últimos dias haverá pessoas que não levarão nada a sério, tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmo, são egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. Aí eu te falo, quantas igrejas foram divididas porque eu não concordo com o pastor, não concordo com isso e eu abro meu próprio ministério para ditar as regras que eu quero. Entende? Isso é muito grave perante Deus, isso é terrível. Então que eu e você fujamos desse tipo de gente, corremos para bem longe e distante, que eles não frequentem a nossa casa, que eles não são pessoas que caminhem conosco, porque vão denegrir a imagem daquele que quer caminhar segundo a palavra de Deus. Aí aqui ele está dizendo, mas vocês, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de verdade, que permanece e é para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé, busquem os que tomam o caminho errado, tenham pena dos pecadores, mas não pegue leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até os céus. Ou seja, você pode ter paciência com aqueles que vacilam, porque também ninguém é perfeito, né? Busquem os que tomem o caminho errado, ou seja, a gente vai atrás. Tá ouvindo agora? Veja se não é o seu... Tá ouvindo? Pode escrever se tá ouvindo? Aqui tá dizendo que ficou mudo. Bom, vou aumentar mais o volume aqui. Tá ouvindo? Ok. Então aqui ele tá dizendo o quê? Que nós devemos andar orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Mas a gente tem que ter paciência com essas pessoas, buscar aquelas que, nossa, aquele ali saiu dos caminhos do Senhor, deixa eu lá resgatar ele, né? Olha, deixa eu lá orientar conforme a palavra, né? Aqui Deus está dizendo pra gente ir buscar essa pessoa no caminho errado, ter pena desses pecadores, mas não pegue leve com o pecado. Ou seja, você ama a pessoa, só que você vai falar a verdade pra ela. Não adianta você passar a mão, ai, que bonitinho, né? Não, aqui tá dizendo não ser leve com o pecado. Você ama a pessoa, mas com o pecado não, porque o pecado, ele tem um mau cheiro que é insuportável e chega até os céus. Tá dizendo a palavra de Deus aqui. Aquele que é todo poderoso para protegê-los com a sua presença gloriosa ao nosso Deus, nosso único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e o domínio
antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos. Amém. Ou seja, eu e você devemos ficar vigilantes em todo o tempo contra esse tipo de pessoa, contra essas pessoas que levam engano, pensam em si mesma, né? Não respeitam a palavra, não têm frutos, como a palavra de Deus diz aqui, ó. São nuvens de fumaça empurradas pelo vento, árvores no outono sem folhas e sem frutos, duplamente mortas, seca desde a raiz, ou seja, ondas de um mar bravo que não deixam nada na praia a não ser a espuma da sua vergonha, estrelas perdidas no espaço sideral a caminho de um buraco negro, ou seja, estão indo para o caminho de morte, estão indo para o caminho de destruição. Então, que eu e você sejamos vigilantes, principalmente agora, no final dos tempos. Não caia na lábia de quem não vive a palavra, de quem não anda conforme a palavra de Deus diz. Que eu e você possamos vigiar, que eu e você possamos ficar atento e olhar os frutos dessas pessoas. Porque tem que ter uma vida correta, uma vida de adoração, uma vida de jejum, uma vida que busca Deus, uma vida que você olhe para aquela pessoa e você veja Jesus. Jesus. Esse é o objetivo, né? É aquelas pessoas que oram em espírito. Oram em espírito. Amém? Então vamos orar e agradecer o alerta de Deus? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por nos alertar. Aqui o Senhor deixa bem claro, Pai, quem são essas pessoas que podem levar o teu povo ao engano, pessoas que vêm com a lábia mansa, mas não respeitam a ti, não honram a ti, não vivem a tua palavra, não respeitam as leis, andam segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria visão, segundo aquilo que eles acreditam serem os certos e não tendo a tua palavra como base. Meu amigo Espírito Santo, nos cobre com teu sangue, nos livra desse tipo de gente e que nós possamos estar capacitados mais e mais na verdade da tua palavra para não nos deixarmos nos corrompermos, Pai, mediante as ciladas dessas pessoas, porque é uma linha muito tênue. Eles vêm, Pai, de uma forma muito sucinta, de uma forma muito mansa, e quando vê, Pai, fez como o leão tragando a presa. Pai, repreendemos toda ação do inimigo contrário nas nossas vidas, porque caminharemos contigo, olharemos para ti, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe. Amanhã eu volto, né? Amanhã às 20 horas com outra palavra, mas esteja atento. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Para você compartilhar, você vai no sininho e manda para os seus amigos. Vamos semear juntos a palavra. Também, se vocês quiserem entrar no YouTube, né? Essa mesma palavra tá lá para deixar a sua curtida, para que o canal tenha também mais engajamento e chegue a mais pessoas. Amém? Deus te abençoe.